Neste ano foi registrado em Sinop o mês de agosto mais quente dos últimos 10 anos, com temperatura média diária de 27,8 graus Celsius. Já a média de temperatura máxima também surpreendeu. Os dados foram registrados pela Estação Meteorológica da Embrapa Agrosilvio Pastoril. Faz 10 anos, que nós fazemos esse monitoramento e nós tivemos o mês de agosto mais quente. Então nós tivemos a maior temperatura média diária, ficou acima de 27 graus pela segunda vez, mas quase batendo 28 graus, 27,8. Nós tivemos acima de 27 em 2017 e agora novamente já batendo 28 graus de média, temperatura média. E a média das máximas, de média de temperatura máxima para o mês de agosto, ficou pela primeira vez acima de 37 graus, deu 37,1. Tem dias que deu 39 graus e tudo mais. Porém, o mês de agosto é um mês quente, já é esperado isso, mas realmente chamou a atenção essa temperatura muito elevada. E também a umidade relativa ficou mais elevada. A umidade relativa média ficou ficou em torno de 58%. Então você tem essa conjunção de temperatura elevada, umidade relativa elevada, e também nós tivemos a menor média de velocidade do vento, o vento bem fraco, de 6 km por hora, que é bem baixinho, E isso ocasiona o quê? Um desconforto térmico muito maior. Então aquela sensação de abafamento, que é isso para nós seres humanos, para a nossa saúde e também para os animais de criação também é um estresse bem significativo e acaba interferindo na produção. O mês de setembro também já chegou com temperaturas altíssimas. Continuando agora o mês de setembro, já novamente nós registramos temperaturas oficiais, acima de 40 graus, A gente sabe que quando a gente está no nosso carro, a gente vê a temperatura externa lá várias vezes acima de 40 graus, mas tem aquele efeito da lataria do carro, acaba superestimando a temperatura. Mas oficialmente nós tivemos, desde 2013, 7 vezes que ocorreu a temperatura acima de 40 graus aqui em Sinop. Então nós batemos no dia 5 de setembro 40,2, foi a terceira maior temperatura máxima. O recorde foi em 2015, dia 19 de setembro de 2015, de 40,8, quase 41. E em 2020 nós tivemos 40 graus e meio, mas nós tivemos 5 dias quase consecutivos no início de setembro de 2020 com temperaturas acima de 40 graus. Então, assim, com temperaturas reais acima de 40 graus aqui em Sinop, cada vez mais frequentes, batendo 39, isso é preocupante e a gente sente que esse efeito das mudanças climáticas estão ocorrendo aqui também. Mesmo com algumas chuvas, no próximo final de semana, a previsão é de temperaturas recordes no país e principalmente aqui no Centro-Oeste. Como nós estamos acompanhando aí, nos principais órgãos de meteorologia fazendo as previsões, assim, até essa semana parece que vai ser para a porção centro-norte do Brasil, temperaturas elevadíssimas, batendo ali 40 graus, assim, fácil em Cuiabá, por exemplo, entre sexta e sábado está previsto 42, aqui em Sinop pode ser que bata 40 graus de novo, mas se não bater, vai bater próximo disso. E com esse calor tão forte e a previsão de aumentar ainda mais, fomos conversar com o médico Paulo Quintanilha, que faz o alerta. Todos nós sofremos com essa onda de calor, mas especialmente os mais jovens e os mais idosos. Nesse meio do caminho, os portadores de doenças crônicas cardiorrespiratórias, gente que tem doença do cigarro, que é DPOC, o asmático, quem tem rinite, as doenças como diabetes e pressão alta, eles também são muito afetados, porque não é só a entrada, ou seja, não é só o nosso sistema respiratório, bem como todo o corpo sofre com isso. Como no próximo final de semana a previsão de temperaturas recordes, é importante ficar atentos a alguns sinais para evitar problemas com a saúde. Antes do sinal de alerta, que em primeiro lugar é sede, ela pode vir acompanhada ou não com um aumento na frequência cardíaca, aquela sensação de taquicardia, de coração acelerado, mas antes da gente sentir isso, a gente tem que entender que nós estamos vivendo um clima muito quente e muito seco. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar em coisas que devemos fazer é uma boa hidratação. Tá? E a hidratação ela vem com água, ela vem com suco natural e ela também vem com alimentos que contêm bastante água. A gente está na época de melão e de melancia. Então o melão, a melancia, eu posso acrescentar a maçã, a laranja, a mexerica, que são frutas da estação, elas ajudam muito a manter a nossa hidratação. Além disso, também tem o de fora para dentro.
O de fora para dentro pode ser com o que você faz ou com o que você evita. Por exemplo, o uso de cremes hidratantes está muito indicado. E além desses cremes hidratantes, se a gente conseguir evitar o sol, especial quem faz exercício, entre 8 da manhã e 5 da tarde, eu entendo que às vezes a gente lê na internet e esse horário é meio reduzido, ele vai estar entre 10 da manhã e 3 da tarde. Lembrando, a gente está vivendo um alerta laranja, ou seja, as temperaturas estão altas demais com umidade baixa demais. Então, o horário de risco para estar na rua, em especial para praticar atividade física ao ar livre, é entre 8 da manhã e 5 da tarde.